A luta de classes foi um termo utilizado por Marx e Engels para falar sobre o confronto que existe entre duas classes que são características do sistema capitalista, que seria a classe da burguesia e do proletariado. Segundo Marx, a luta de classes ela veio por trás de vários movimentos importantes que constam na nossa história. Ela teria começado junto com a criação da propriedade privada dos meios de produção. Com isso, a sociedade passou a ser dividida entre os trabalhadores e os burgueses. No sistema capitalista, os burgueses ficam com a mercadoria e com o lucro produzido pelo trabalhador, enquanto esse recebe apenas um salário. Para Marx, a mais-valia seria exatamente essa porcentagem de lucro que o burguês tem sobre o trabalho e a mercadoria produzida pelo trabalhador. Essa porcentagem de lucro ela pode ser obtida aumentando as horas de trabalho sem aumentar o salário do trabalhador. Ele também dizia que para que houvesse o fim das lutas de classes, seria necessário o fim do capitalismo, a abolição do Estado e a descentralização do poder, e um novo molde anarquista. Sendo assim, a classe trabalhadora reconhece que não é mais necessário uma classe dominante, já a classe dominante ainda não quer perder o seu poder, o que gera uma grande probabilidade de ocorrer uma revolução. Falar sobre os movimentos sociais no Brasil. Bom, a análise dos movimentos sociais no Brasil revela um forte enfoque teórico originado do marxismo, sejam eles vinculados ao espaço urbano ou rural. Cada um dos movimentos possui uma reivindicação específica, mas todos expressavam as contradições econômicas e sociais presentes na sociedade brasileira. No início do século XX, era muito mais comum a existência de movimentos ligados ao rural, assim como movimentos que lutavam pela conquista do poder político. Em meados de 1950, os movimentos nos espaços rural e urbano adquiriram visibilidade através da realização de manifestações em espaços públicos. Junto às ações coletivas que tocam nos problemas existentes no planeta, há a presença de ações que denunciam a concentração de terra e, ao mesmo tempo, que apontam propostas para a geração de empregos no campo. Há um exemplo do movimento dos trabalhadores sem terra, que é ações coletivas que denunciam o arroxo salarial, ações coletivas que denunciam a depredação ambiental e a poluição de rios e oceanos, e ações coletivas que têm espaço urbano para a visibilidade da denúncia, reivindicação e proposição de alternativas. O MST é um movimento social brasileiro de inspiração marxista, cujo objetivo é uma implantação da reforma agrária no Brasil. O MST é uma base social camponesa ocorrida desde que os portugueses entraram no Brasil, na época que a terra foi dividida em Seis Marias. De acordo com o direito feudal português, um dos fatos que excluíram a população do acesso direto à terra. Uma das atividades do grupo é comprar terras improdutivas e fazer empréstimos e pedir ajuda para produzir nas terras. Para fornecer em países em desenvolvimento, o MST representa uma continuidade na luta histórica dos camponeses brasileiros. Os hippies eram parte do que se convencionou chamar movimento de contracultura dos anos 60, tendo relativa queda da popularidade dos Estados Unidos na década de 70. Embora o movimento tenha tido muita força em países como o Brasil, somente na década de 70. Uma das frases idiomáticas associadas a este movimento é a célebre máxima paz e amor, que precedeu a expressão band bomb, a qual criticava o uso de armas nucleares. Os hippies tendem a viver em comunidades coletivas, ou de forma nômade, vivendo e produzindo independentemente dos mercados formais. Usam cabelos e barbas mais compridos, o que era considerado elegante na época.
O feminismo é outro movimento social que defendia os direitos legais da mulher, pelo direito à mulher à sua autonomia e integridade ao seu corpo, pela proteção das mulheres e garotas contra a violência doméstica e assédio sexual, pelos direitos trabalhistas, incluindo licença maternidade e salário igual. O movimento estudantil é um movimento social da área da educação, no qual os sujeitos são os próprios estudantes. Podem-se encontrar traços de movimentos estudantis pelo menos desde o século XV, quando na Universidade de Paris, uma das mais antigas universidades da Europa, registrou-se vários movimentos grevistas importantes. Em 1446, quando Carlos VII submeteu a universidade à jurisdição do Parlamento de Paris, eclodiram revoltas estudantis, das quais participou, entre outros, o poeta François Villon, contra a supressão da autonomia universitária em matéria penal e a submissão da universidade ao parlamento. Frequentemente, estudantes eram detidos pelo preboste do rei e, nesses casos, o reitor dirigia-se ao Châtelet, sede do prebostado, para pedir que o estudante fosse julgado pelas instâncias da universidade. Se o preboste do rei indeferia o pedido, a universidade entrava em greve. Contemporaneamente, destacam-se os movimentos estudantis da década de 1960, entre os quais os de maio de 1968 na França. No mesmo ano, também se registraram movimentos em vários outros países da Europa Ocidental, nos Estados Unidos e na América Latina. No Brasil, o movimento teve papel importante na luta contra o regime militar que se instalou no país a partir de 1964. Você recebe apenas um salário. Enquanto... Peraí, não, tira. Oi, cala a boca, Bruno. Oi, como vai você? Tá bom, parei. A proteção de mulheres e garotas contra a violência doméstica e assédio sexual ou estupro. Estupro. Fala atrás de novo. Violência doméstica e assédio sexual. Pelos direitos trabalhistas. Corta, vai de novo. Vai.